Olá, participantes do Instituto Bíblico Shemar. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Gente, vamos começar hoje o nosso estudo com o segundo módulo, né? Ó, que lindo! Doutrina Unicista de Deus. Segundo módulo. E a primeira lição, é claro, que vai dar uma definição básica, até porque o curso é básico, né? Vai dar uma definição básica sobre o conceito da divindade, né? Sobre trinitariano, dualista ou monoteísta, né? Enfim. Então a gente vai estar falando de forma breve sobre esse assunto, para que fique um pouquinho mais esclarecido para você que vai estar assistindo essa videoaula. Então vamos lá para a nossa introdução. Muito bem, eu vou estar falando com vocês e lendo algumas anotações que eu fiz aqui, também alguma coisa no livro. Esse vídeo não vai ser extenso, espero que não, porque é um pontapé inicial. A gente tem muita coisa para ver aí pela frente, então vamos lá. A introdução, inclusive, está no livro. Eu quero fazer uma leitura aqui de alguma coisa que está no livro. Não vou trazer material extra livro, nem extra bíblico por enquanto, ok? Então vamos lá para o material do livro. Tem uma introdução que começa bem assim. É fato que Deus não pode ser plenamente conhecido por ninguém. Tudo que podemos conhecer dele é porque ele mesmo quis se manifestar a nós. Não é a sabedoria humana que faz Deus conhecido, mas a revelação a partir dele próprio, através da Bíblia, é claro. E tem aqui já de início um texto lindo, uma referência bíblica, que está aí no livro, mas eu quero ler para você. Salmo 145, verso 3. Está escrito assim: Grande é o Senhor e muito digno de louvor, e a sua grandeza é inescrutável. Ou seja, a sua grandeza é incompreensível pela mente humana. Então, o que a introdução desse livro está dizendo? Que Deus é um ser pelo qual nós, que cremos que somos criados por Ele, então Deus é um ser que as criaturas não conseguirão entendê-lo. Vão entender uma fagulha mínima, né, da sua realidade. Então, eu costumo dizer o seguinte: no dia em que o homem entender a plenitude de Deus, ele deixa de ser Deus, né? Por mais que fôssemos perfeitos como Adão no Éden antes de pecar, ainda assim não entenderíamos uma pequena fagulha da realidade da existência de Deus, do Eterno, do Criador, do Adonai, enfim, chame como você quiser. Então, a gente parte esse estudo, a gente parte aqui desse módulo já com esse pressuposto de que ninguém, nem na terra e nem nos céus e nem embaixo nas regiões do submundo obscuro, enfim, nenhum ser criado pelo Eterno, pelo Criador, conhece Ele na sua plenitude. Repito, no dia que a criatura conhecer Deus na sua plenitude, ele deixa de ser Deus. Ok? Então a gente começa com esse pressuposto. Isso implica dizer que o que vamos falar aqui é, no mínimo, arranhar, ou no máximo, arranhar a superfície de um conhecimento superficial. Não entendeu? Eu vou explicar. Arranhar a superfície de um conhecimento que já vem sendo estudado aí no mínimo há 3.500 anos pelos judeus e pelas religiões procedentes do judaísmo,
3.500 anos. E esse conhecimento ainda é superficial. E o que nós vamos falar aqui é arranhando essa superfície de conhecimento que já é superficial. Ok? Então, é a partir dessa premissa que a gente começa o nosso estudo sobre a divindade, sobre a pessoa do Eterno, enfim. Né? Se ele é trino, se ele é uno, se ele é dois. Até porque aqui nesse vídeo e nessa aula eu não vou afirmar absolutamente nada. Eu vou apenas expor os três conceitos dos trinitarianos, dos dualistas e dos monoteístas. Todos os três conceitos apontam para a crença nesse mesmo Deus que é o Deus de Israel e é o Deus da Bíblia. Então, cabe a você escolher com qual delas você fica. Para mim não vai fazer diferença nenhuma. Já vou dizer logo de antemão também que eu não vou falar o que eu acredito, o que eu penso. Eu, como professor aqui, como facilitador, vou apenas expor os conceitos existentes e você fica a cargo de avaliá-los por si só. Ok? Um outro texto aqui da nossa introdução também que eu achei muito interessante, eu quero falar um pouquinho sobre ele. Está escrito o seguinte: o conhecimento de Deus se faz necessário porque é só conhecendo o objeto da nossa adoração que sabemos como nos relacionar corretamente com Ele e em como obedecê-lo, adorá-lo e amá-lo. Portanto, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Livro do profeta Oséias, capítulo 6, versículo 3, a parte A do versículo. Ou seja, a gente começa essa introdução entendendo que buscar conhecer mais, já sabendo por antecipação que por mais que você estude e pesquise sobre a pessoa de Deus, você não vai arranhar nem a superfície, mas ainda assim o próprio Deus, através do profeta Oséias, nos recomenda: conheçam e prossigam em conhecer ao Senhor. Né? Por quê? Porque somente assim a gente vai entender em como obedecer, agradá-lo, amá-lo, adorá-lo. O nosso relacionamento com Ele vai se estreitar. Né? Lembrando que eu sempre falo isso, não me canso de repetir. Relacionamento se baseia em duas coisas. Está baseado, fundamentado em dois fundamentos: convivência e diálogo. Então, se você não convive e não dialoga com esse Deus, se você não busca conhecê-lo através da convivência com Ele e do diálogo com Ele, então você não pode dizer que se relaciona. Ok? Por esse ponto de vista que a gente começa o nosso estudo. Beleza? Vamos lá. Partirmos logo aqui para a definição de monoteísmo. Esta palavra, monoteísmo, é de origem grega. Na verdade, são duas palavras em uma. Monos, que significa só, singular, um. E theos, que significa Deus em grego. Então, Deus um, monoteísmo. Monotheos, Deus um, Deus singular, Deus único. Ok? O que não aceitam o monoteísmo podem ser, ou os que não aceitam o monoteísmo podem ser classificados como, aí nós temos os ateístas, os agnósticos, os panteístas e os politeístas. Deixa eu falar de cada um rapidamente para você entender. Os ateístas, né? Estes são os que não creem na existência de Deus. Sobre esse grupo aqui eu quero fazer duas colocações. Né? Existem os ateus que realmente não creem em nenhuma divindade, não creem principalmente no Deus que nós falamos nele, porque não creem mesmo. Creem mais talvez na ideia da existência a partir do Big Bang, né? Como na evolução de Darwin, enfim. Mas existe um outro grupo de ateus que a gente vê muito no mundo acadêmico, que são aqueles que não creem nesse Deus pregado pelo cristianismo, ou pelo judaísmo, ou pelo islamismo. E por que não?
principalmente o Deus pregado pelo cristianismo. Por causa da história da religião cristã, a partir do ponto de vista romano, a Igreja Católica Romana, e por causa das grandes atrocidades praticadas por essa religião em certos períodos da história, sob a égide de estarem pregando um evangelho de salvação, mas impondo, matando pessoas, como na época da Inquisição, na época das Cruzadas, enfim. Então, a partir dessas histórias que são reais, no mundo acadêmico, a gente encontra pessoas que preferem dizer que são ateus, mas quando você se aproxima para conversar com ele, ele fala que na verdade não é que ele é ateu. Ele não aceita a ideia de religião, principalmente partindo da ideia da religião cristã. E hoje, muito diversificada e ramificada pelo o cristianismo que se subdividiu, evangélicos, protestantes, enfim, são muitas subdivisões, e principalmente quando eles olham e veem esse grupo dizendo que são cristãos, mas que não vivem o que a Bíblia ensina. Então eles falam, para ser assim é melhor eu dizer que sou ateu, não quero saber de religião. Enfim, então eu gostaria de fazer essa observação, porque de repente você está me vendo, me ouvindo, pode estar pensando que ateu são aqueles que não creem na existência de Deus, mas na grande verdade a maioria deles creem sim, que existe um ser maior, existe um ser que criou todas as coisas, mas eles descreem, eles não aceitam a ideia de religião, religiosidade, a partir dessa forma que eles veem as pessoas vivendo, uma religião falsa, superficial, de casca, de capa, enfim, entendeu? Beleza? Então, o segundo grupo são os agnósticos. Os agnósticos, a grande característica deles é que eles afirmam ser a existência de Deus desconhecida e provavelmente incognoscível, inacessível, indecifrável, ininteligível. Ou seja, os agnósticos creem em um Deus tão grande, tão tremendo, tão poderoso, tão terrível, que é ininteligível. Ou seja, a gente não consegue nem perceber absolutamente nada acerca dele. Ele é indecifrável. Mas eles falam isso num conceito total, 100%, que a gente não consegue conhecer absolutamente nada de Deus. Diferente do que nós cremos, que inclusive é o que a gente vai falar daqui a pouco, que o Eterno, o Deus de Israel, o Deus que nós adoramos, ele se dá a revelar, ele se dá a conhecer em partes, ele permite que usemos atributos humanos em relação a ele para que possamos entender um pouco dele e entender o tipo de relacionamento que ele tem conosco. Já os agnósticos não acreditam nisso. Acreditam que ele é tão indecifrável que isso aí não seria possível. Enfim, tem também os panteístas. Os panteístas são os que dizem que Deus está em tudo, na natureza, na força do universo. Então Deus é tudo e tudo é Deus. Chega ao ponto do indivíduo querer se relacionar com um animal ou com uma árvore, porque acredita que se relacionando a divindade está presente ali e nele também. Então é um fluido e um fluir contínuo da divindade no ato sexual dessa forma. Enfim, esses são os panteístas, E temos, por fim, os politeístas. Os politeístas todos conhecem, é um conceito básico, simples também de entender. São aqueles que creem na existência de muitas divindades, muitos deuses, que existe um Deus, mas existem outros deuses também, ok? Vamos lá para o próximo tema. Entre as principais religiões do mundo, as principais do mundo são várias, Budismo, hinduísmo, shintoísmo, taoísmo, confucionismo, que não é religião, mas alguns pensam que a religião dos incas, dos maias, dos astecas, as religiões dos nativos nas Américas, as religiões europeias como os vikings, enfim.
e entre as grandes religiões, budismo, entre as grandes religiões está também o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, que são, essas três são consideradas religiões monoteístas, que acreditam em um só Deus. Mas existe controvérsia, e é sobre isso que eu quero falar agora. As linhas teológicas sobre Deus no cristianismo, por exemplo, né? No judaísmo e no islamismo, realmente lá eles creem em um único Deus. Todo e qualquer outro indivíduo que aparece na história para eles, ou o cara é profeta, ou o cara é um anjo, mas Deus ele não é. Ok? No judaísmo e no cristianismo. Agora, perdão, no judaísmo e no islamismo. Agora, no cristianismo, nós temos linhas teológicas sobre Deus, né? São no mínimo 3. Quero falar da primeira delas, o trinitarianismo. Eles creem na Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Ao mesmo tempo que afirmam que Deus é um, né? Dizem que cada um desses são pessoas, indivíduos, enfim. Ou seja, nesse grupo aqui dos trinitarianos, existe uma certa divergência, alguma coisa que não se encaixa. Eles falam que Deus é um, mas ao mesmo tempo que é 3. E ao mesmo tempo dizem que cada um dos 3, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, são indivíduos que agem conforme o seu próprio entendimento, sua própria vontade, enfim, são pessoas, são indivíduos, né? Então, eu acho que fica uma confusão, porque indivíduo, já diz tudo, essa palavra diz tudo. Indivíduo é ser único, um indivíduo. Um ser humano é um indivíduo. Por quê? Porque não existe outro igual a ele. Ele é único. E ainda que ele se case e tenha filhos, nenhum filho será igual a ele. Mesmo procedendo dele, da prole dele, mas não é igual a ele. Né? Tem os genes dele, mas não é igual. Então, é um outro indivíduo. Por todas as características peculiares que ele tem, ele é um indivíduo. Então, nessa teoria, ou nessa linha teológica do trinitarianismo, fica essa confusão. Ah, Deus é um, ok. Mas ao mesmo tempo é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E ainda dizem que cada um deles são uma pessoa. Então fica uma certa confusão. Mas eis aí essa linha teológica. Eu não estou dizendo que está certo nem que está errado. Estou apenas expondo o conceito teológico que já existe. Existem também os binitarianos ou dualistas. São aqueles que creem que existe apenas 2. Deus, o Pai, e Jesus, que é Deus, mas é o Filho. Neste caso, o Espírito Santo é o próprio Pai. Nesse grupo aqui, dos binitarianos ou dualistas, eles não creem na terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo. Por quê? Porque eles creem que o Pai é o próprio Espírito Santo. Baseado em quê? Baseado no Evangelho de Jesus escrito por João, no capítulo 4, quando Jesus fala com a mulher samaritana, Deus é Espírito. Então eles usam esse texto para afirmar que o Espírito Santo não pode ser mais um Espírito. Ele é o Pai, porque o próprio Jesus fala que Deus é Espírito. Então os dualistas ou binitarianos creem que existe o Deus Pai, que é Espírito, e existe Jesus, que também é Deus, recebeu a plenitude da divindade, mas depois de ter ressuscitado. Porque antes disso ele é filho de Deus, ele é um ser humano, ele nasce do ventre da mulher e age como ser humano até a sua morte. Depois, quando o próprio Pai, como diz Paulo e os apóstolos dizem que o próprio Pai o ressuscitou dos mortos, e a partir de então ele recebe a plenitude da divindade e um nome que é sobre todos os nomes. Então os dualistas ou binitarianos acreditam que Jesus se torna Deus depois da ressurreição. Ele é Deus, mas é filho do Criador. Ele recebe o status, recebe a coroa da divindade, mas recebe depois de ter morrido e ressuscitado pelo próprio Deus. Agora existem os monoteístas. Dos monoteístas, nós temos a distinção de 2 grupos. Um grupo que afirma que há um só Deus,
e assim fazendo, negam a divindade de Jesus. Ok? Olha só, dos monoteístas, nós temos os que acreditam que existe um só Deus, mas Jesus é apenas filho, ser humano. Mesmo tendo ressuscitado, o Pai tendo ressuscitado, ele continua filho de Deus. Então, o primeiro grupo dos monoteístas creem que Jesus não é Deus. Deus é Deus, é o Pai, e Jesus é o Filho apenas. Mas existe o segundo grupo que creem que tanto o Pai, quanto o Filho, quanto o Espírito Santo são realmente um. Mas como assim, Gilberto? Então eles são trinitarianos? Não faça confusão. Esse grupo de monoteístas creem que o Pai é Espírito e enquanto ele cria todas as coisas através da palavra, ele ainda está em espírito. Ele cria através da palavra. Ele cria a palavra e a palavra cria as coisas, enfim. Agora, quando ele vai criar o ser humano, que é um ser que ele tem que tocar nos elementos da terra, então ele toma uma forma humana também. É o próprio Pai tomando a forma humana. Inclusive, esse conceito está no livro de Melquisedeque, encontrado recentemente aí na década de 50, lá nas cavernas de Qumran, na região sul da Judéia, próximo ao Mar Morto. O livro de Melquisedeque fala e afirma essa realidade, essa doutrina do monoteísmo, mostrando que o Pai, quando quer se revelar às suas criaturas, ele toma a forma humana, e a forma humana do Eterno é o Mashiach, é o Messias, é Yeshua, é Jesus Cristo. Então esse é o segundo grupo de monoteístas. Eles creem que Jesus é o próprio Pai, é o Pai encarnado, é o Pai na personificação humana. Né? E depois que ele volta para a eternidade, depois de ressuscitado, de ressurreto, ele se manifesta agora apenas como o Espírito, o Santo, o Espírito do Senhor. Então é a mesma pessoa, não são três, é um só que se manifesta de três formas diferentes, ou em três períodos, em três formas, enfim, ok? Eis aí uma boa reflexão para vocês, para avaliarem. Não estou afirmando nada, não estou dizendo que A está certo, B está errado, C está mais ou menos, não é isso, não entenda isso, por favor. Estou apenas expondo os pontos de vista já existentes, né? Repito isso, para você não fazer confusão e depois não sair dizendo que eu estou dizendo que é isso ou aquilo, não estou dizendo nada. Estou apenas dizendo o que os outros dizem, porque já existem essas linhas de teologia, essas linhas teológicas há muito tempo, ok? Eu quero encerrar minha fala, essa aula breve, rápida aqui, esse comentário na verdade, né? Eu quero encerrar dizendo o seguinte: sobre Deus, esse Deus da Bíblia, o Deus de Israel e o Deus dos cristãos, o Deus do islamismo, né? Segundo eles, são o mesmo Deus que eles adoram. Eu quero encerrar a minha fala fazendo uma colocação. Na Epístola Universal escrita por João, o mesmo que escreveu o Evangelho, que é o quarto Evangelho, no Novo Testamento, na Bíblia Sagrada, esse João disse o seguinte, ele escreveu afirmando o seguinte: Deus é amor. Bom, essa é uma das características desse Deus que João apresenta no seu Evangelho. Então, se Deus é amor, eu até, inclusive, eu costumo dizer o seguinte, que João ele teve que dar uma diminuída em Deus para poder explicar um pouquinho das características desse ser. Diminuiu Deus, como assim, Gilberto? Não, vou explicar, entenda. Falando-se de Deus, se você disser que ele você está diminuindo, porque na verdade ele é a fonte e a emanação. Ele não é o amor, porque o amor é criado por ele. O amor que nós conhecemos, o amor que nós percebemos, é uma criação dele. Né? Então nós falamos que, João fala e a gente repete, que Deus é amor, é como se eu dissesse, isto é um livro. Mas esse livro aqui, ele foi criado por alguém.
É como se eu dissesse também, chegasse à beira de um rio e eu olhasse as águas passando e dissesse: Deus é a água, Deus é amor. Só que essa água tem uma fonte. Se ela tem uma fonte, então esse rio aqui, ele é derivado de uma fonte. Então ele é criado em algum lugar para poder passar aqui na minha frente. Está entendendo a minha colocação? Então quando o João diz que Deus é amor, ele está diminuindo o eterno para poder a gente entender um pouquinho dele. Mas se João fosse falar o que ele realmente entendia, as pessoas talvez não entenderiam. Mas João escreveria o seguinte: Deus é a fonte e a emanação do amor. Porque tudo que passar disso provém dele. Todo o amor que jorra provém de dentro do eterno, de dentro de Deus. Então ele não é o amor, ele é a fonte, a emanação. Numa linguagem industrial de hoje, ele é a fábrica do amor. Dele emana, dele procede, dele brota e se torna um grande rio jorrando por toda a humanidade. Então, só para você ter uma noção de que para falar de Deus realmente não é fácil, é bastante complicado. Deus não é alguma coisa criada. Deus é a fonte e a emanação da vida, da luz, do amor, da bondade, da graça, da misericórdia. Ele é a fonte e a emanação de tudo isso. Ok? Grande abraço, espero que vocês gostem do nosso comentário aí. E na aula presencial tem muito mais para a gente conversar, ok?